Salve, salve, Derivando Ideias. Vamos agora para a questão 23 da Canguru 2025, que vai dizer mais ou menos assim. Três alienígenas, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Olha lá. Três alienígenas quadrados de Marte e três alienígenas, não sei porque eu destaquei isso, e três alienígenas redondos de Júpiter vão se sentar em volta de uma mesa, como está mostrado. Apenas um desses alienígenas tem a chave do disco voador e todos os alienígenas de um planeta vão falar sempre a verdade. Vamos lá, ó. Todos os alienígenas de um mesmo planeta, falam a verdade, e todos os alienígenas do outro planeta vão sempre mentir. Concorda? O que é que tá falando aqui? Todos os alienígenas responderam a pergunta. Algum alienígena está sentado ao seu lado, tem a chave? E a seguir as respostas são mostradas na figura. Vamos lá. Então a gente tem que considerar dois casos. O primeiro caso, aqui ó, os rosas falam a verdade. Então lá, os rosas, eu coloquei aqui de rosa para facilitar, né? Mas é os redondos. Os redondos vão falar a verdade e os quadrados vão mentir, certo? Então, e os quadrados lá mentem. Perdão, aqui ó, beleza. Os aqui ó. Então os rosas vão falar a verdade e os laranjas, os quadrados vão mentir. Então agora a gente tem que ir pensando, pô, esse quadrado tá falando que sim, tem alguém do lado dele com a chave, mas ele é um mentiroso. Pô, se ele é um mentiroso, a chave não pode estar nem aqui, nem aqui. Porque se a chave estivesse em qualquer um desses dois lugares, ele estaria falando a verdade. Ou seja, não pode ser nem aqui, nem aqui. Aí vamos lá. O meninão aqui, ó, o B, tá falando que o cara que tá com a chave tá no A ou no C. E ele tá falando a verdade. Ou seja, a chave pode estar ou no A ou no C. Certo? Aqui esse outro meninão tá falando que a chave não tá em volta dele. E ele tá falando a verdade, certo? De acordo com essa possibilidade. Ou seja, não pode ser aqui mesmo, de fato. E não pode ser aqui. Esse laranja tá falando o seguinte, pô, não tem ninguém em volta de mim que tá com a chave, mas ele é um mentiroso. Ou seja, um desses dois tem a chave, ou esse de baixo, ou esse de cima. Vamos lá, esse de baixo tá falando que não tem a chave. Esse laranja aqui tá falando que não tem a chave, mas ele é um mentiroso. Então a chave tem que estar ou aqui ou aqui. E lembrando que esse daqui tá falando que a chave tá em volta, então teria que ser ou aqui ou aqui. E percebe que eu não consegui reduzir o número de possibilidades? De acordo com o que está escrito aqui, pode ser ou o A, ou o C, ou o E. Porque ambos vão atender todos os critérios, certo? Conclusão disso tudo. Não é essa a hipótese. No caso, o rosa não vai falar a verdade e o laranja não vai falar mentira. Por quê? Porque se fosse esse o caso, a gente teria que ter chego num valor. Vamos só para testar então o outro caso? O outro caso é que o rosa mente. Perdão, aqui ó. O rosa agora vai mentir. E consequentemente, o laranja, que é o quadrado, vai falar a verdade, certo? Vai falar a verdade. Então vamos lá. De acordo com esse quadradinho, de acordo com o A, ele está falando que sim, alguém em volta dele tem a chave. E ele está falando a verdade. Ou seja, a chave pode estar ou aqui ou aqui. Vamos lá. Esse daqui está falando que a chave não está aqui. Pô, se a chave não está aqui, então não pode ser esse daqui, ó. Eu estou analisando o E. O E está falando que a chave não está em volta dele. Ou seja, não pode ser nem esse, nem esse. Aqui, ó, tá falando a mesma coisa. O D tá falando que não tá em volta dele. Ou seja, não pode ser nem o E, nem o C. Concorda comigo que é o seguinte, pô, o F tá falando que a chave tá em volta dele, mas ele tá mentindo. Se ele tá mentindo, então a chave não tá em volta dele. Ou seja, a gente eliminou todas menos o B. A gente não viu aqui ainda. O C tá falando o seguinte, pô, o rosa tá falando o seguinte,
Não tem ninguém com a chave na minha volta, mas ele é um mentiroso. Por que ele é um mentiroso? Porque o B tá com a chave, o C, ou seja, baseado nessa informação, por ele estar mentindo falando que não tem e na verdade tem, pode ser ou o B ou o D. Mas o D foi excluído pelo E, certo? Porque esse alienígenazinho aqui tá falando que não tem, ou seja, não pode ser aqui. Conclusão, só sobrou a B, certo? Se só sobrou a B, a gente crava no gabarito letra B. Tranquilão? É uma questão um pouquinho que você tinha que ter atenção, mas eu acho que das de nível difícil é a questãozinha mais fácil, certo? A menos difícil. Valeu, Derivando Ideias. É uma questão parecida com uma questão da OBMAP, né? Tipo, eu consigo ver facinho uma OBMAP aqui. Enfim, valeu, Derivando Ideias. Dá um like no vídeo. Se você não entendeu, deixa alguma dúvida no seu comentário. E é isso, até a próxima.